Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. The Farm Eventos. Venha realizar os seus sonhos. Eventos empresariais, casamentos e formaturas. Impertec. Tecnologia em proteção automotiva. No Band Cidade de hoje, você vai ver. Mesmo com o avanço no número de casos, Uberlândia permanece na fase flexível das atividades econômicas. Em Uberaba, empresários do setor de eventos protestam contra medidas restritivas. Ano mal começou e a Petrobras anuncia novo aumento no valor da gasolina e do diesel. Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro. Essas e outras notícias é a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. Olá, boa noite. Band Cidade só começando e, claro, com muita informação. E a gente abre essa edição falando da pandemia aqui em Uberlândia. Mesmo com o aumento de novos casos, o Comitê de Enfrentamento à Covid manteve o município na fase flexível das atividades econômicas. O repórter Carlos Vilela está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Léo. Boa noite para você ligado no Band Cidade. Pois é, Léo, o decreto foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira e nele fica mantida esta fase flexível do Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas aqui em Uberlândia. Ficam mantidas também, através desse decreto, todas as exigências para os protocolos de prevenção à pandemia, mesmo nas atividades econômicas, ou seja, o uso de máscara, a higienização de mãos, a questão da aglomeração e outras exigências que se fazem valer ainda hoje. Prevalecem na cidade. Esse novo decreto tem validade até 11 de fevereiro, salvo algumas deliberações que se fizerem necessárias no decorrer deste período aí. Ou seja, segue tudo como está em termos de deliberação a prevenção da pandemia em Uberlândia, mesmo com este universo batendo na casa de 370 casos confirmados, como nas últimas horas. Léo. Carlinhos, você falou bem, né? Daqui a pouco nós vamos trazer os dados atualizados do coronavírus nas últimas 24 horas, mas mesmo diante desse aumento, é imprescindível continuar com as medidas de segurança e também, claro, a vacina. Já em Uberaba, um novo decreto restringiu algumas atividades por conta do aumento de novos casos. A decisão gerou muita polêmica. A cozinha deste salão de festas está cheia. Na agenda estavam marcados casamentos, formaturas e confraternizações. Com o novo decreto em vigor, a preocupação são com os cancelamentos. Agora fica todo mundo aí nessa incerteza, vai ter evento, não vai ter evento. Um exemplo, o que é um salão deste tamanho aqui para mim fazer uma festa para 200 pessoas? Gente, isso aqui é mega estrutura, não vai contaminar ninguém. Fora que nós seguimos todos os protocolos, não fazemos festa clandestina, sabe? Então o que se precisa? Precisaria pelo menos ter uma coerência com a gente. Após o anúncio das novas regras para conter o avanço de casos da Covid-19, associações da cidade pedem uma revisão das restrições. O que nós estamos solicitando ao município? Que reveja o decreto em relação aos eventos, que tenha um diferenciamento entre eventos grandes com eventos pequenos. Por quê? Eventos pequenos podem ser enquadrados nas mesmas restrições que estão os bares, que tem bares que tem mais gente do que pequenos eventos. Com a publicação do novo decreto emergencial na segunda-feira, alguns setores aqui de Uberaba se dizem prejudicados. É o caso do setor de eventos. Segundo a Associação Mineira de Eventos e Entretenimento, durante um prazo de 10 dias, que é a validade do decreto, ao menos 100 eventos podem ser cancelados. A gente só quer continuar seguindo com que esses eventos ocorram normalmente, seguindo os protocolos e exigindo o cartão de vacinação das 2 doses para adentrarem ao evento. Esse é o nosso pedido. A gente só não quer parar. Outra preocupação são com os tradicionais leilões de gado de corte, que, conforme o decreto, também ficam suspensos. Não podemos permitir que isso seja restringido. E outra coisa que eu deixei bem claro numa reunião que eu participei com a prefeita, eu disse o seguinte: a pecuária de corte hoje
o comércio dela se movimenta através de 3 leilões que nós temos semanais. Qualquer paralisação disso paralisa a pecuária de corte. E nós não podemos parar. Hoje à tarde, em Uberaba, profissionais e trabalhadores do setor de eventos realizaram uma carreata para manifestar contra as novas regras do decreto. A mobilização começou em frente à universidade e de lá a carreata percorreu diversos pontos da cidade até chegar na prefeitura, onde os manifestantes reivindicaram para que a prefeita Elisa Araújo reconsidere as medidas restritivas. Inclusive, eles entregaram um documento pedindo para que os eventos do fim de semana pelo menos sejam realizados. E a gente atualiza agora os dados do coronavírus. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 18.153 novos casos e 11 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, 373 novos casos foram registrados e 2 pessoas morreram. Já Uberaba, olha só, foram 1.148 casos e nenhum óbito registrado nas últimas 24 horas. Vamos para um rápido intervalo no Band Cidade, não sai daí porque na volta nós vamos falar de aumento no preço da gasolina. Domingo, você vai precisar abrir espaço na sua garagem para receber essa super picape. Uma Fiat Toro no quarto prêmio. Sobre o triângulo da sorte que tem. Muito dinheiro e uma picape Fiat Toro no quarto prêmio. Ajude e concorra. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, R$10.000 em cada. E no quarto prêmio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. A Nacional Piso entende a importância de você começar o ano bem, de casa nova e com a reforma concluída. Essa casa aqui, por exemplo, todos os acabamentos dela foram adquiridos na Nacional Piso Distribuidora. Desde os metais, as louças, os revestimentos, os porcelanatos e até mesmo as pastilhas da piscina. Independente do tamanho da sua obra, se é em condomínio fechado, nos bairros ou no centro, a Nacional Piso tem o acabamento ideal para você. Por que pagar mais caro se a Nacional Piso te oferece qualidade, excelência no atendimento e economia? Nacional Piso Distribuidora, Avenida João Naves de Ávila 4535 e Avenida Floriano Peixoto 4212. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você, pecuarista. As vendas de ovos para o mercado internacional cresceram mais de 80% em 2021. Durante todo o ano, foram exportadas 11,3 mil toneladas de ovos, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Um avanço de 81,5% quando comparado às vendas de 2020. Essas exportações trouxeram uma receita de 18 milhões de dólares, com 80% de crescimento quando comparado com o período de janeiro a dezembro de 2020. Destaque para os Emirados Árabes Unidos, que importaram mais de 50% do volume total embarcado pelo Brasil. Os principais estados exportadores foram Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Fizemos o nosso per capita subir, que em 2020 foi 251 ovos por habitante ano, para 255 ovos habitante ano em 2021. Não deixando faltar ovo na mesa dos brasileiros e também colaborando com vários países do mundo, conforme os números de exportação que colocamos. Para 2022, o presidente da BPA está otimista. Agora, para 2022, o setor vai ter provavelmente uma produção mais equilibrada, onde possa repassar esses custos de produção que continuarão em patamares altos, para que a gente possa, então, equilibrar a produção e manter a produção de ovos do Brasil e também continuar crescendo, não só na oferta de produto para o brasileiro, mas crescendo, acima de tudo, nas exportações, como fizemos agora em 2021. Criando cada vez mais no setor de postura a cultura exportadora, que tem muito espaço no mundo para ser preenchido, e o Brasil pode ser um dos candidatos a ocupar essas vagas.
E a conta de luz não vai ficar mais barata por causa das chuvas aqui em Minas Gerais. Mesmo diante dessa realidade, os reservatórios do Sistema Nacional ainda não estão com níveis altos de capacidade. Isso porque a produção de energia no país é compartilhada entre quase todos os estados. Para que a cobrança da bandeira de escassez hídricas deixe de ser cobrada, é preciso que chova muito mais e em diferentes espaços do país. Se isso não acontecer, ela deve continuar em vigor até abril, conforme o planejamento da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, os combustíveis, esses sim, estão longe de diminuir. Isso porque a Petrobras anunciou um novo aumento logo nos primeiros dias do ano. Está cada vez mais difícil encher o tanque com combustível. Depois do novo reajuste no valor da gasolina e do diesel, anunciado pela Petrobras, este caminhoneiro não descarta a possibilidade de parar de rodar pelas estradas. A partir de hoje, abastecer vai doer ainda mais no bolso. Encher 2 tanques desse aqui é R$3.000. Como é que você trabalha? Você pega um frete aí, eu vou rodar 3.000 quilômetros, você pega um frete por 14.000, eu vou gastar 10 para ir. O preço médio da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,09 para R$ 3,24, um reajuste de quase 5%. Já o valor do diesel sai de R$ 3,34 para R$ 3,61, um reajuste de 8,8%. Em dezembro do ano passado, a Petrobras fez uma redução no valor da gasolina, a primeira desde junho do mesmo ano. Já o último aumento foi em outubro de 2021, 77 dias sem valores mais altos. Para os motoristas, uma notícia nada boa. Não para de aumentar e o que puxa o preço dos outros produtos, na minha opinião, é realmente quando aumenta o combustível. Aumentou o combustível, tudo aumenta. O salário tá uma porcaria. A gasolina sobe, o gás de cozinha sobe. Como é que as pessoas vai sobreviver da agora para frente? Agora eu tô em viagem, aí tem que encher o tanque, né? Geralmente eu boto meio tanque. E vai assustar quando vê o valor? Vai. De acordo com a estatal, os ajustes são importantes para garantir que o mercado supra as bases econômicas, sem riscos de desabastecimento. Em nota, o presidente do Sinditank de Minas Gerais, Hernani Gomes, condenou o novo aumento nos preços da gasolina e do diesel divulgado pela Petrobras. Ele classificou o reajuste de 8% no preço do diesel nas refinarias e de 4,85% no da gasolina como um absurdo, já que, segundo ele, prejudicam enormemente os transportadores, que não têm como reajustar o frete na mesma medida. O presidente do Sinditank disse ainda que algo precisa ser feito o quanto antes para impedir que em 2022 os combustíveis sejam os mais afetados pela inflação. E em Divinópolis foi registrado um tremor de baixa potência. De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, o tremor foi de 2,9 graus. O abalo foi sentido por moradores de diversos bairros da região noroeste da cidade. A causa do tremor de terra ainda é desconhecida. De acordo com a rede sismográfica brasileira, os tremores com magnitude de 2 a 4 são semelhantes ao impacto da passagem, por exemplo, de um veículo grande e pesado. Mais um intervalo no Band Cidade. Na volta a gente fala das chuvas que continuam causando estragos na região. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Minuto do Agro.
O aplicativo A Porteira foi criado em 2019 dentro do Sindicato Rural de Uberlândia, pensando em levar inovação e tecnologia para o produtor rural associado. Pela primeira vez, o produtor acessa uma plataforma digital, tecnológica, evoluída, feita por ele mesmo. Por isso que os pilares principais são segurança, informações, serviços e negócios, são tão aderentes à classe porque foi desenvolvido por eles mesmos. A Porteira se tornou o maior portal de negócios do agro no Brasil, um canal direto com produtos voltados para o produtor. Além disso, o app oferece ligação com órgãos de segurança pública, fornecedores de energia elétrica, de prevenção e combate a incêndio, além de serviços digitais fornecidos pelo Sindicato Rural como notas fiscais e GTA. Para ter esses benefícios, torne sócio do Sindicato Rural de Uberlândia e baixe o A Porteira nas lojas de aplicativos. Minuto do Agro. Realização: Sindicato Rural de Uberlândia. Aqui é a sua casa. Apoio Sementes Gurupi. Carne de zebu, tá no baião de dois, tá no estrogonofe, tá no arroz carreteiro, tá na panqueca, tá no bife acebolado, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. A Polícia Militar de Uberlândia deflagrou a Operação Visibilidade para reforçar o policiamento em diversos bairros da cidade. E o principal objetivo é combater a criminalidade. A ação é rotineira na área do 17º Batalhão da PM em Uberlândia e corresponde a uma cobrança constante da comunidade, a presença da polícia nas ruas. É esse o objetivo da Operação Visibilidade, lançada na manhã desta quarta-feira no centro de Uberlândia. A gente tem potencializado agora mais essas ações, com mais equipes em pontos onde nosso mapeamento criminal tem identificado como mais suscetível a questões de crime violento. Então a gente tem lançado essas viaturas com o objetivo de prevenção e aumentar a sensação de segurança. A operação tem caráter preventivo, com a presença da polícia em pontos estratégicos da cidade, o que facilita a ação imediata em caso de reprimir crimes de toda a natureza. Elas também têm um foco repressivo, principalmente nas questões de cerco e bloqueio, para questões criminais, de prevenção e também durante a prática de crimes, as viaturas estão estrategicamente localizadas para reprimir qualquer ação delituosa que venha a acontecer. Para a polícia, a participação da comunidade em ações preventivas como a Operação Visibilidade é fundamental no combate ao crime em toda a cidade. Podem repassar às nossas equipes pontos em que elas achem necessário uma maior visibilidade policial, que ocorra problemas locais, que afligem aquela comunidade local, para que a gente possa, de uma forma conjunta, solucionar esses problemas. Agora a gente fala dos reflexos causados pelas chuvas na região. Olha só, em Araguari, uma cratera se abriu próximo ao bairro Milênio. De acordo com a prefeitura, ainda não se sabe a causa específica, pois é necessário uma perícia mais detalhada. A Secretaria de Obras e a empresa responsável pela ferrovia informou que o excesso de chuva pode ter contribuído para uma sobrecarga na rede de água e esgoto, o que poderia ser uma das causas do problema. Na manhã de hoje, a prefeitura e a empresa enviaram cerca de 30 caminhões de pedra para a recomposição da área. O local foi interditado e as equipes seguem trabalhando no reparo. A cratera não chegou a atingir a área urbana do município. Por falar nas chuvas, já são 341 cidades mineiras em situação de emergência. O repórter Carlos Vilela está de volta com a gente. Carlinhos, um aumento expressivo, nas últimas 24 horas. Muito. De ontem para hoje, olha, são mais 145 municípios que decretaram estado de emergência, situação de emergência, por conta das consequências da chuva. E agora são 341 ao todo as cidades que passam por alagamentos, deslizamentos de terras, interdições, quedas de pontes, rodovias danificadas, além de mais de 4 mil desabrigados e quase 25 mil desalojados em todo o estado. Hoje de manhã, o governador Romeu Zema reuniu com o Comitê Gestor de Medidas de Prevenção das consequências do período chuvoso e também acompanhou algumas ações preventivas e de ajuda às pessoas que estão sendo aí castigadas por esse meio termo de muita chuva que estamos vivendo. O governo liberou mais de R$ 1.200.000 para a compra de kits de primeiros socorros, de limpeza e de higiene
e também orientou as populações a manterem-se alerta, porque a previsão marca mais chuvas e chuvas intensas, com as consequências como as que nós vamos mostrar agora. Em Paracatu, a Defesa Civil, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros resgatam famílias nos assentamentos Santa Rosa, Porto Buriti e Espera Tapa. 10 famílias ficaram ilhadas e estão sendo retiradas à medida em que o risco de alagamento aumenta por causa do transbordamento dos córregos na região. Cestas básicas são distribuídas para os desabrigados. A Pira, a 60 quilômetros de Araxá, a Prefeitura decretou estado de calamidade depois que 60 pessoas ficaram desalojadas com as inundações que assolam a cidade. Bairros com pelo menos 2.000 habitantes ficaram com acessos restritos depois da queda de uma ponte. Mas a cidade mais afetada pelas chuvas na região é Patos de Minas. A Prefeitura decretou estado de calamidade pública com bairros ribeirinhos ao Rio Paranaíba completamente inundados. 90 famílias estão desalojadas na zona rural e também na cidade. Vários serviços públicos foram alterados e só o que é essencial funciona em alguns pontos. As famílias estão sendo abrigadas em escolas municipais. A Prefeitura já providencia outros locais para levar os desabrigados. O coordenador da Defesa Civil alerta para a possibilidade da água passar por cima da Ponte do Arco, que está interditada, e corre risco de desabar se o nível do rio continuar subindo. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura e voluntários trabalham na retirada de famílias nos bairros Jardim Paulistano, Vila Rosa, Nossa Senhora Aparecida, São José Operário e nas comunidades rurais. Um vídeo registrado por moradores mostra fazendeiros levando gado para áreas mais altas. Moradores registraram também a situação da região conhecida como Ilha, onde há concentração de chácaras às margens do Paranaíba. As imagens impressionam pela quantidade de casas debaixo d'água. Polícia e comunidade trabalham juntas neste cenário de destruição. Tivemos aqui cerca de 17 chácaras, 17 residências submersas pela água, com prejuízos aí, patrimônio. E nós constatamos algumas famílias nas imediações e orientamos em relação ao risco da subida do nível do rio. Amanhã vamos encaminhar uma embarcação para avaliar melhor os danos e fazer o salvamento de alguns animais que eventualmente possam ter ficado para trás. A maioria dos móveis ficou tá tudo lá, debaixo lá, tá tudo debaixo da água. Último intervalo no Band Cidade. Na volta a gente continua falando desse assunto, só que com alerta nas principais rodovias de Minas. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. The Farm Eventos. Venha realizar os seus sonhos. Eventos empresariais, casamentos e formaturas. Impertec. Tecnologia em proteção automotiva. Tabacaria e Cafeteria Souza. Um espaço moderno e aconchegante para receber você. Floriano Peixoto, 634, João Pessoa, 237, em Tuiutaba, Avenida 17, número 1128, 992290771. Feirão do Roberto Alto-Falantes. Controle longa distância R$ 69,90. Cabo RCA R$ 9,90. Rádio USB com Bluetooth R$ 99,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. Temos componentes para a reforma de alto-falantes. Roberto Alto-Falantes, Avenida Brasil 1472. Acabou o gás de cozinha, ligue para Quigás 3236-3030. A Quigás entrega em qualquer bairro de Uberlândia. São 9 unidades na cidade. A Quigás está inaugurando mais 2 lojas, no Novo Uberlândia e no Tocantins. Pizzaria Vila Romana. As melhores pizzas para se degustar no salão ou para entregar na sua casa. Pizzaria Vila Romana. Disque Pizza 3215-2470. Avenida José Fonseca e Silva 974, Luizote 2. Uma boa administração consegue zerar suas dívidas. Uma excelente administração faz o dinheiro sobrar. E com gestão eficiente, a Câmara de Vereadores vai devolver à Prefeitura mais de R$2 milhões que economizou durante o ano de 2021. E sabe onde a Prefeitura vai aplicar esse dinheiro? Onde você decidir. Participe! A Câmara de Vereadores é a casa do povo. E aqui você participa de todas as decisões.
A gente volta a falar das chuvas que persistem na nossa região. Além dos municípios, as rodovias mineiras também estão em estado de alerta. Com um período chuvoso intenso como esse, ver o trânsito fluir assim em uma rodovia mineira é cada vez mais difícil. São muitos problemas, como o registrado na BR-040 em Nova Lima no último sábado, quando uma onda de lama invadiu a pista. O material veio de um dique da mineradora Valorec, que não suportou o volume de chuva e transbordou na mina Pau Branco. 5 pessoas de uma mesma família que passariam pelo local tentaram encontrar uma rota alternativa, mas o carro foi surpreendido por um deslizamento de terra. Deise Lúcia Cardoso Alexandrino, de 40 anos, o marido dela, Henrique Alexandrino dos Santos, de 41 anos, e os filhos do casal, Vitor e Ana Alexandrino, de 6 e 3 anos, além de Giovanni Vieira Ferreira, de 42 anos, morreram soterrados em Brumadinho, na Grande BH. As vítimas vinham da zona da Mata Mineira e tentavam chegar no aeroporto de Confins. Essa família tentou sair de um problema em uma rodovia federal e acabou perdendo a vida em uma tragédia em decorrência das chuvas. Mas nós temos uma série de outros problemas, exatamente. Temos os buracos nas pistas que ficam encobertos por água, que podem causar acidentes ou prejuízos para essas pessoas que estão viajando. Nós temos problemas de transbordamentos, quedas de barreiras, quedas de árvores sobre a pista, quedas de partes da pista. Então, ou seja, são muitos problemas que podem surgir. Seu Manuel precisava passar pela rodovia Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas, mas teve que esperar o nível do rio Paraopeba diminuir. Meu trajeto é a 381, para mim chegar até Carmópolis de Minas. Aí São Joaquim de Bicas estava interditado. Aí eu aguardei, hoje eu estou descendo. Na LMG 743, o problema foi essa cratera que se abriu na pista e engoliu até uma ambulância nessa segunda. Hoje, na MG 262, em Furquim, sentido Mariana, a pista deu espaço para um buraco gigante. A estrada é monitorada pela Polícia Militar Rodoviária. Os motoristas podem contar com este aplicativo, que mostra, em tempo real, quais são os pontos de interdição em Minas. A tecnologia ajuda, mas a recomendação ainda é deixar de pegar a estrada em momentos de muita chuva. E de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, o mau tempo deve prevalecer até o final da semana. Se você puder aguardar um pouco mais, é uma dica que vale a pena ser considerada. A gente muda um pouco de assunto para falar de vacinação contra a Covid. Atenção, já está aberto o cadastro para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. O cadastro deve ser feito no portal da Prefeitura. É preciso indicar o responsável que vai acompanhar a criança na vacinação e escolher qual sala de imunização, de preferência, onde a criança vai receber a vacina. Vale destacar que crianças com comorbidades deverão apresentar a comprovação médica no momento da vacinação, não sendo necessário, então, anexar o atestado ao sistema no momento do cadastro. E o Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Tenham todos uma ótima noite. Lembrando que amanhã, às 7 da manhã, tem o Bora Minas com Vitor Albergaria. Tenham todos ótima noite. Até amanhã.